aos senhores palestrantes, eu queria fazer uma breve nota e dizer que Brasil e Portugal estão sistemicamente muito bem representados aqui no evento. Por quê? Nós sabemos que no direito do trabalho brasileiro, a jurisprudência tem um papel muito relevante no desenvolvimento da legislação. Então, nós temos aqui, portanto, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho para representar esse papel. E, por outro lado, em Portugal, nós temos a doutrina que desempenha esse papel tão relevante, especialmente no tema de hoje, que nós sabemos que o direito de greve é um tema que a doutrina abraça para um certo desenvolvimento e atualização do tema. Muito bem. Diante disso, eu já gostaria já de passar a palavra aos senhores palestrantes. Nós faremos primeiramente aqui uma breve apresentação, tendo em vista que nós estamos num evento de direito comparado. Claro que nos respectivos países, os palestrantes de hoje dispensam qualquer apresentação, mas vamos lá, nós teremos como uma primeira participação o ministro Augusto César Leite Carvalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor em Direito do Trabalho e das Relações Sociais pela Universidade de Castilha-La Mancha, pós-doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e em Direito às Relações Sociais da Universidade de Castilha-La Mancha, professor Instituto de Educação Superior de Brasília. E depois nós teremos a intervenção do professor Pedro Romano Martins. Então, nesse momento, eu já passo logo a palavra ao senhor ministro. O senhor ministro, o senhor tem 25 minutos para nos brindar, certamente, com uma brilhante intervenção. Agradeço, doutor Guilherme Grilo. Eu quero também saudar o Cardona, o desembargador Sérgio Torres, que está conosco. Na pessoa do desembargador Sérgio Torres, quero homenagear, quero cumprimentar todos os organizadores do Congresso. Uma satisfação imensa participar da segunda Conferência Internacional sobre o Futuro do Trabalho e compartilhar este painel com uma referência teórica da maior relevância no Brasil também, mas em Portugal, o professor Pedro Romano Martins. O tema do nosso painel foi intitulado Greves e Reivindicação de Classe. E eu gostaria de fazer uma brevíssima digressão teórica, incursão teórica, agora no início, para logo em seguida tratar de questões mais práticas, que têm a ver com a realidade, sobretudo a realidade vivenciada no Brasil a respeito desse tema. E eu quero compreender a greve, portanto, como uma etapa em um processo reivindicatório. Ela não se esgota, ela não se exaure em si mesma. Na verdade, se a greve é uma etapa do processo reivindicatório, esse processo reivindicatório, por sua vez, tem uma finalidade. Então, eu quero compreender esse processo reivindicatório como uma etapa do processo de autorregulação do trabalho. Então, se a greve é uma etapa do processo reivindicatório e, por sua vez, esse processo reivindicatório é uma etapa do processo de autorregulação do trabalho, eu preciso remeter essas ideias ao caráter instrumental que qualquer processo deve ter. E, portanto, eu preciso dialogar com o princípio do devido processo legal na sua dimensão, na sua projeção substancial. Eu preciso partir da premissa, da presunção de que nós temos na greve e nesse processo reivindicatório, né, a greve como elemento desse conjunto, nós precisamos ter firme essa presunção de que há um instrumento apto à resolução do conflito coletivo. Nada disso faz sentido. No Brasil, nós temos ainda uma particularidade que não pode ser esquecida. Nós temos dois estágios nesse processo reivindicatório. Nós temos aquele estágio inicial, em que há o conflito direto, em que há uma negociação direta entre as forças do capital e do trabalho, né? Portanto, uma etapa extrajudicial, mas nós temos, na sequência, a possibilidade de um dissídio coletivo do trabalho. O dissídio coletivo do trabalho é o nome que se denomina, tradicionalmente, para o processo coletivo, para o processo judicial, em que se resolvem, se solucionam os conflitos entre capital e trabalho quando é mal sucedida a negociação
coletiva, né, que deve levar a uma convenção coletiva ou a um acordo coletivo de trabalho. Para que os nossos amigos portugueses entendam, essa distinção entre nós, entre convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, tem a ver com o fato de que na convenção nós temos sindicato dos dois lados, né? No Brasil se mantém essa lógica segundo a qual a entidade sindical pode ser também patronal. Então, nós temos sindicato dos dois lados nas convenções coletivas, e no acordo coletivo o sindicato está presente necessariamente, mas apenas do lado dos trabalhadores. Então, nós temos essa negociação, né, no âmbito extrajudicial, e temos a possibilidade, se essa negociação é mal sucedida, é inexitosa, de um dissídio coletivo de trabalho, que aí já é um processo judicial. E quais seriam, portanto, os pressupostos dessa instrumentalidade? O que fariam aptos tanto o processo reivindicatório, que não se realiza necessariamente no ambiente judicial, mas também do dissídio coletivo desse processo judicial, quais seriam os pressupostos de instrumentalidade que precisariam estar presentes? Eu quero trabalhar com dois pressupostos que me parecem inevitáveis, né? Necessariamente nós haveremos de levá-los em consideração. Um primeiro gosto seria a sintonia, né? A sintaxe perfeita entre o interesse coletivo que se pretende defender e a adequação a um processo reivindicatório normatizado. Eu peço que abstraiam, portanto, por enquanto, esse processo judicial. É o processo reivindicatório a que eu estou me referindo. Não é? O modo de se fazer valer uma pauta de reivindicações e de se negociar essa pauta de reivindicações junto à entidade patronal. Então, a harmonização entre esse interesse coletivo e a adequação a um processo reivindicatório normatizado que tenha essa aptidão para resolver o interesse coletivo, me parece que é absolutamente indispensável. Um segundo pressuposto de instrumentalidade, aí já me referindo ao dissídio coletivo, ao processo judicial, é, evidentemente, a necessidade de adequação entre as garantias fundamentais, né, a greve, o próprio direito ao processo reivindicatório, a sintonia, portanto, entre essas garantias fundamentais e o método judicial, o modo como esse processo judicial, esse dissídio coletivo de trabalho foi concebido. E aí eu defendo amargamente, não gostaria de estar dizendo isso, evidentemente, eu sustento que no Brasil há um evidente descompasso quanto aos dois pressupostos. Se nós tratamos inicialmente da aptidão do processo reivindicatório para guardar sintonia com o interesse coletivo, genuinamente coletivo, né, que se está a defender, em verdade, você tem um primeiro dilema semântico aqui. O que é que acontece no Brasil de algum tempo para cá? Nós temos interesses que são genuinamente coletivos, mas que estão migrando para que se configurem, por força de norma jurídica, como interesses individuais. Eles estão sendo individualizados, né, se me permitem. E estão sendo individualizados, esses interesses coletivos, pela norma jurídica. Então, temas como dispensa coletiva, dispensa massiva de trabalhadores, a Europa é tão rica de conteúdo jurídico, doutrinário, jurisprudencial a respeito de dispensas massivas. Há temas como a suspensão do contrato e salário durante a greve, migra para o âmbito dos interesses individuais, como se isso não tivesse sido decidido assemblearmente, né, em meio como um interesse coletivo no âmbito, né, e com o protagonismo do ente coletivo, aspectos da jornada e do intervalo relacionados à saúde do trabalhador durante a pandemia, né, que deveriam ser tratados, né, como interesses coletivos e, na verdade, estão migrando para o plano da subjetividade por força de, por exemplo, né, de medidas provisórias que têm sido editadas no Brasil e que fazem com que prevaleça necessariamente, segundo essas medidas provisórias e, evidentemente, submetendo-se a um referendo jurisprudencial que não aconteceu ainda, a garantia constitucional de redução salarial, que foi concebida para momentos extraordinários, evidentemente, nós não precisamos desse dispositivo constitucional em situação de normalidade,
mas o egrégio Supremo Tribunal Federal suspendeu essa garantia constitucional, endossando aquilo que estava preconizado na medida provisória 936, enfim. São temas que estão relacionados a interesses coletivos e que estão migrando para o âmbito da regência dos interesses individuais. E se nós formos comparar o sistema brasileiro com o sistema de vários países europeus, também há interesses individuais, que deveriam ser interesses individuais em princípio, mas que estão sendo, entre aspas, aqui, coletivizados. Coletivizados em que sentido? Se nós lembrarmos, por exemplo, né, aquilo que acontece quando um determinado trabalhador ele participa de modo abusivo de uma greve, de uma paralisação de uma parede. Né? Isso deveria ser resolvido, como se resolve em boa parte dos países europeus, né? Eu posso citar a Espanha, haveria de ser resolvido no âmbito dos dissídios individuais, né? Porque tem a ver com aquele comportamento daquele trabalhador durante a greve. Mas, na verdade, isso tem interferido no julgamento de dissídios de greve, como se fossem interesses coletivos, simplesmente, e apenas que estivessem sendo resolvidos. Então, esse dilema semântico, como eu falei, né, aquilo que tem a ver com significado, com sentido de institutos jurídicos relevantes, né, que migram, né, para o âmbito dos interesses individuais por força de norma jurídica ou o contrário, evidentemente que isso cria uma certa perplexidade quando nós estamos tratando da idoneidade desse processo reivindicatório para que ele possa, de fato, promover pacificação social. Mas nós temos ainda alguns outros dilemas de ordem prática, e são situações que me parecem graves, né? Por exemplo, as empresas no Brasil, não raro, a experiência revela isso, as empresas revelam desinteresse na negociação coletiva porque as cláusulas benéficas aos trabalhadores caducam na data base. Se nós formos comparar, e há estudos bem interessantes, eu próprio já participei de algumas pesquisas, tenho textos a respeito do tema, se nós formos comparar a realidade do Brasil com a realidade de outros vários países, em vários lugares do mundo, o que se concebe para evitar que haja esse desinteresse dos empregadores na negociação coletiva é a ultratividade das cláusulas normativas. Em outras palavras, enquanto não vier negociar, o empregador tem contra si a permanência, a sobrevigência das cláusulas normativas da convenção coletiva, do acordo coletivo de trabalho que estava até então em vigor. No Brasil, a regra era essa, interpretação que o Tribunal Superior do Trabalho estava atribuindo ao dispositivo específico da Constituição brasileira, o artigo 114, parágrafo 2º, mas, para nossa surpresa, hoje nós temos uma situação curiosa no Brasil. A ultratividade das normas previstas em convenções, em acordos coletivos de trabalho, está proibida, é o texto legal, né, a expressão legal, a partir de 2007, em função daquilo que se denominou reforma trabalhista. Se tudo não bastasse, nós temos, na nossa realidade hoje, na nossa experiência, alguns outros aspectos que agravam essa situação em que você percebe nitidamente uma inaptidão, uma inidoneidade, né, desse processo normativo, desse processo reivindicatório normatizado para atingir aquilo que é a harmonização dos interesses, né, patronais e trabalhadores. Nós temos uma estrutura sindical que continua resistente ao princípio da liberdade sindical. Nós até hoje não podemos ratificar a Convenção número 87 da OIT. Não é um problema de fácil solução, porque, afinal, nós temos em favor de um coletivo maior de trabalhadores o chamado princípio da agregação, a ideia de que quanto mais trabalhadores reunidos, inclusive transcendendo o ambiente de empresa, né, de postos de trabalho, nós teremos um poder de barganha maior, uma capacidade maior, portanto, de pacificar os conflitos coletivos. Mas nós temos um sistema arcaico, né, que está ainda fundado na ideia de unicidade sindical,
na ideia corporativista, né, de inspiração na época fascista, e isso nenhuma reforma trabalhista mudou no Brasil até agora, o sistema de unicidade sindical ainda vinculando os sindicatos, as entidades sindicais, à categoria e base territorial, o que não raro tem revelado um mote, né, a razão para déficits de representatividade que são preocupantes. Nós temos ainda, e a partir, sobretudo, de 2017, né, das mudanças que aconteceram na CLT em 2017, nós temos uma incoerência interna no sistema de representação sindical que é preocupante. A contribuição sindical que financia hoje a atividade sindical abruptamente, né, sem que houvesse qualquer preparação por parte das entidades sindicais brasileiras, já tão debilitadas naquele momento. A única contribuição sindical que permaneceu, que subsistiu, foi a contribuição sindical associativa, aquela que é honrada pelos trabalhadores enquanto associados, enquanto sócios da entidade sindical. E, não obstante isso, há uma eficácia erga omnes, tanto das convenções coletivas, do acordo coletivo de trabalho, das sentenças normativas, enfim. Todos esses diplomas normativos, eles aproveitam a todos os integrantes da categoria, embora sejam obtidos por ação de uma entidade sindical que é financiada apenas pelos seus associados, pelos trabalhadores sindicalizados. Até mesmo a contribuição que o Comitê de Liberdade Sindical recomenda, né, e tem como uma cota de colaboração, de solidariedade, foi praticamente banida do sistema contributivo brasileiro, né, naquilo que diz respeito ao financiamento da atividade sindical. E, ademais, há um propósito claro por parte do nosso legislador de esvaziar a função sindical, a pretexto de que estaria transferindo para a negociação coletiva, para uma maior importância, portanto, né, atribuindo uma maior importância, portanto, às entidades sindicais. O que aconteceu em 2017 foi que várias funções e temas e matérias que eram reservadas à autonomia coletiva migraram para a autonomia individual, né, a autonomia da vontade individual, ou simplesmente desapareceram entre as funções sindicais. Agora, se não bastasse essa inadequação, eu diria, entre o interesse coletivo, genuinamente coletivo, e o processo reivindicatório, extrajudicial, inclusive, que está normatizado no Brasil, em relação ao próprio processo judicial, nós temos outros problemas, e são problemas, a meu ver, muito, muito graves, muito sérios. Primeiro, um dado novamente empírico, que me parece significativo. As empresas que são resistentes à manutenção das conquistas históricas, né, porque se valem da proibição da ultratividade, elas podem também simplesmente obstruir esse processo coletivo. Esse processo coletivo, que era a alternativa para os trabalhadores, né, no sistema tradicional, ele pode ser simplesmente obstruído a partir do momento em que as empresas se negam ao comum acordo que vem a ser um pressuposto para a instauração do processo coletivo do trabalho, desse dissídio coletivo, uma emenda constitucional que passou a exigir, a emenda constitucional 45 de 2004, passou a exigir, a partir de 2005, que houvesse comum acordo para a instauração desse processo coletivo, salvo nos casos de greve, etc. Então, quando você tem uma exigência de comum acordo, né, de um armistício em meio ao conflito coletivo, para que se instaure esse processo coletivo, a parte que quer opor resistência ao avanço dos direitos trabalhistas, evidentemente pode bloquear, dizendo não vou acordar, não vou concordar, não vou transigir em relação à instalação do dissídio coletivo, e esse tema é um tema que está sendo debatido hoje no âmbito da seção de dissídios coletivos a partir do Tribunal Superior do Trabalho, a partir, sobretudo, de quando o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dessa exigência do comum acordo. Um outro aspecto, né, que me parece
induzir-nos, né, a essa conclusão de que haveria uma inadequação desse processo coletivo, desse processo judicial, tem a ver com aquelas situações em que as empresas admitem a preservação dessas conquistas históricas, e isso existe uma racionalidade empresarial que conspira no sentido de que essas conquistas históricas sejam preservadas. Essas empresas admitem essa preservação das conquistas históricas, e aí, curiosamente, são elas que têm interesse no processo coletivo. E por quê? Por que tem interesse essas empresas no dissídio coletivo do trabalho no processo judicial? Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o desdobramento, evidentemente, do Tribunal Superior do Trabalho, a jurisprudência não permite a obtenção de novas conquistas, que essas novas conquistas, a obtenção dessas novas conquistas se dê por meio de sentenças normativas, por meio desses dissídios coletivos de trabalho, desses processos judiciais. O que significa dizer que há um claro bloqueio para a obtenção, né, de avanços civilizatórios, né, de avanços na proteção, na tutela do trabalho, na implementação do imperativo de tutela, né, uma expressão que eu sei ser muito cara aos portugueses, inclusive. Um terceiro aspecto é que, se é assim, o próprio trabalhador, por essas razões a que eu me referi até agora, ele está absolutamente no Brasil desestimulado a fazer greve, porque isso autoriza a instauração, extraordinariamente, sem o comum acordo, do dissídio coletivo do trabalho, e se há a instauração do dissídio coletivo do trabalho, seja um dissídio de greve, para declarar, eventualmente, a abusividade daquela greve, né, e forçar o retorno ao trabalho, ou o dissídio coletivo de natureza econômica, não há proveito para ele, né, porque não há a possibilidade dele obter novas conquistas, né, que pareçam lícitas, pareçam justas para aquela categoria, por meio do dissídio coletivo do trabalho. Além disso, e num parêntese, nós temos um aspecto que parece periférico, mas que me parece grave, precisa ter os seus fundamentos revisitados. Nós temos, na intercorrência das greves, não raro, liminares, decisões judiciais que esvaziam, né, com todas as vênias, mas esvaziam a finalidade da greve por meio de interditos proibitórios que afastam a greve do seu locus, do local de trabalho. Não é? É ali que está residente o conflito. E esses interditos proibitórios acontecem muito de afastarem os grevistas daquele local onde eles precisariam estar se manifestando, já que a greve é um movimento, é um mecanismo, é um meio de resistência coletiva. E há decisões liminares, né, para mim, mais grave ainda, que impõem contingentes de trabalhadores que devem prestar serviço, evidentemente, durante a greve, para preservar, manter serviços inadiáveis em atividades essenciais, mas decisões liminares que impõem contingentes de trabalhadores que, em percentuais que neutralizam, que esvaziam, mais uma vez, a força persuasiva da greve. A greve precisa ser compreendida como um direito fundamental, ou ela não faz o menor sentido. Em suma, os trabalhadores que não pretendem fazer greve, porque a greve viabiliza o dissídio coletivo e o dissídio coletivo não lhes dá proveito, esses trabalhadores que não pretendem fazer greve também não têm o dissídio coletivo do trabalho como alternativa. E é evidente que isso revela uma inconsistência, uma inidoneidade desse sistema nosso de proteção de interesses coletivos, da autonomia coletiva do trabalho, que precisa ser revisto, e dificilmente isso se obterá por meio de decisões judiciais apenas. Tá? Agora, existem soluções que, salomonicamente, eu diria alquimicamente, têm se revelado próprias, adequadas, em meio a essa situação de perplexidade. Eu penso que uma primeira solução, infelizmente, é aquilo que tem a ver com a desobediência civil que acontece, e não é raro acontecer, uma certa indiferença à interferência judicial. Quer dizer, se o processo judicial que temos é esse, então simplesmente seremos desatentos, porque a greve nunca pediu licença, a greve deixou de ser ilícito, desde a lei de Chapelier, no final do século XVIII, uma lei que durou quase 100 anos na França, a terra
da Liberdade, então, passou a ser uma faculdade, algo que seria tolerado, se converteu em direito fundamental. Evidentemente que isso exige uma tutela judicial que não deveria comportar esse estado essa situação de indiferença ao Poder Judiciário, né, nesses casos em que se revela inapto o processo judicial e o próprio conjunto normativo que regula o processo reivindicatório para a solução do conflito coletivo. E uma segunda solução, aí sim, né, com a interferência direta do Poder Judiciário, está relacionada aos núcleos de solução preventiva de conflitos coletivos, né? Ainda não há dissídio coletivo, não há processo judicial, mas por atuação já há vários anos da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, do SEJUSC, dos vários órgãos internos, unidades que a Justiça do Trabalho tem criado para mediar, para tentar solucionar esses conflitos coletivos, tendo em vista, seguramente, essa inidoneidade do método judicial que está posto. E com muito sucesso, né, com muito êxito, né, basta ver que, mesmo em situação de crise econômica, nós temos uma quantidade de paralisações, de greves, muito pequena proporcionalmente no Brasil, e isso se deve muito à atuação preventiva desses órgãos, dessas unidades criadas pela Justiça do Trabalho. Eu, como tenho o direito de profetizar, meu caro Guilherme, porque foi essa a proposta, né, da nossa conferência, está no título da conferência, o futuro do trabalho, eu diria que, para o futuro do trabalho, nós temos 4 razões para enorme preocupação. Na minha perspectiva, eu penso que nós temos novos tipos de demandas trabalhistas, já estão presentes entre nós, põe em xeque o modelo atual de tutela dos direitos inerentes ao trabalho. Nós não vamos saber se esses padrões normativos que nós temos hoje serão suficientes e adequados para resolver esses novos tipos de demandas trabalhistas. Além desses novos tipos de demandas trabalhistas, nós temos uma abundância, né, de conflitos coletivos de trabalho anunciados, já são visíveis, alguns são latentes, mas envolve um trabalho que sofre metamorfoses, né, e é preciso que nós estejamos, né, seria preciso que nós estivéssemos preparados para esses novos conflitos de trabalho que vêm certamente em quantidade muito significativa. Nós temos, para além dos novos tipos de demandas trabalhistas, da abundância de conflitos coletivos de trabalho, nós temos uma ausência de interlocução institucional, como eu disse também há pouco. Há uma tendência clara de desaparecimento das entidades sindicais na sua forma tradicional, e isso é muito preocupante. E, enfim, nós temos um período de recessão econômica, né, já prenunciado, né, com uma baixa oferta de trabalho, que, somada aos novos tipos de demandas trabalhistas, a abundância de conflitos coletivos de trabalho, a ausência de interlocução institucional, nos deixa em estado de absoluta perplexidade. Eu não estou aqui, portanto, a profetizar o reino da felicidade, mas, bem ao contrário, talvez um mundo distópico, espero que não seja despótico, né? Do trabalho, um mundo distópico do trabalho, que não vai atender a nenhuma expectativa utópica, portanto, de um trabalho que emancipe o ser humano, que se descole de todas as suas amarras repressoras e que, finalmente, possa oferecer existência digna, como está nos tratados internacionais de direitos humanos e na Constituição, no artigo 170 da Constituição brasileira. Eu agradeço muito essa oportunidade de ter essa primeira intervenção.